É começar aceitando uma coisa que você falou no início, assim, ó. Para compreender a diminuta e louca ideia, não dá para associar essa ideia como as ideias que a gente conhece aqui no nível do mundo, né? Então, assim, sei lá, eu vou andar de cavalo, mas eu nunca andei de cavalo. Então, eu fico tendo uma noção de como é andar de cavalo. Então, nesse sentido, eu estou produzindo aqui uma imaginação, uma ideia, né? Se a gente trouxer a tentativa de compreender a diminuta e louca ideia já dentro do João, vai ser impossível a compreensão disso, porque isso tudo que foi trazido é uma coisa metafísica, né? É preciso abrir o sistema de pensamento para aceitar que antes da ideia do surgimento, ou antes mesmo da ideia do Big Bang, tem que ter havido alguma coisa lá, até mesmo para alguma coisa ter explodido ali. Se o Big Bang, né, como é trazido aí na ciência, foi um momento em que alguma coisa ali, uma partícula, seja lá o que for, que agora eu não lembro o que é, né, mas gerou ali um choque, uma explosão, que a partir daí, então, as coisas começaram a fazer assim, né? Na ciência, eles não vão lá e não estudam através da movimentação dos astros ali, que eles veem que o universo ele está assim, ó, os objetos eles estão se afastando um do outro, e aí é por isso que eles calculam, né, através de como é que os objetos estão se movimentando, se afastando um do outro, eles vão fazendo um passo a passo para trás e eles verificam que então houve um instante em que houve, pá, um início assim. Só que, para ter havido esse início, alguma coisa tinha que estar lá antes. E o que era essa coisa? Se o universo é esse conjunto de imagens, de formas, o que tinha lá antes? Não tinha nada? Era um escuro? O que era? Então tem que haver algo antes, tem que haver uma existência antes, né? Então é preciso tentar entender que não é um entender tudo isso que foi trazido, não do ponto de vista que tem o João aqui nesse estudo, né, que tem a Alessandra, a Gisele, a Marília, aqui nesse estudo tentando entender a diminuta e louca ideia, que tem um Márcio que está ali explicando. Se a gente tentar entender o que é a diminuta e louca ideia já desse ponto de vista, a gente vai tentar encaixar essa compreensão a partir dos aprendizados já do nível do mundo. Ou seja, eu estou usando coisas que remetem a um eu individual para entender uma coisa que é muito abstrata, que é muito metafísica, né? Então, é preciso colocar a consciência à disposição para tentar entender o significado da diminuta leucoideia de antes do surgimento do Big Bang. Então, algo deveria estar ali. Esse algo deve ser uma coisa só. E esse algo tem que ser uma continuidade de si próprio, né? Tem que ser uma, como é dito no livro, uma lei natural de ser mais do mesmo, né? Em algum momento, alguma parte dessa continuidade tem que produzir um pensamento, mas então não deve ser como um pensamento desses que a gente tem aqui no nível do mundo, né? Que eu fico pensando que daqui a pouco eu vou comer. Não pode ser um pensamento como esses aqui, né? Tem que ser uma noção mental ainda muito abstrata, né? É uma necessidade de se estender em algo a mais, porém esquecendo disso que é o tudo já. E aí, a partir disso, isso surte um efeito, e desse efeito vem aí uma extensão equivocada, que é de onde surge todo o Big Bang. Porque se a gente tentar compreender a diminuta e louca ideia a partir do João aqui, ó, onde é que o João começa? Vamos prestar atenção. O João começa no caso, 30 anos atrás, mas ele surgiu de onde? De outros dois corpos. Onde é que esses dois outros corpos começam? De outros dois corpos. E onde esses outros corpos começam? Onde é que vai? Onde é que vai? Onde é que vai? Onde é que chega? Chega lá no Big Bang. Então, para ter havido Big Bang, alguma coisa tinha que estar ali. Então, se a gente tentar entender a diminuta e louca ideia do ponto de vista do João aqui, olhando uma coisa que ele está tentando entender lá, já não vai haver compreensão. Não é assim que Jesus ensina que a consciência se abra e se torne disponível. Por isso que ele fala muito sobre deslocar a fé, né? Ó, aceita logo de cara que nada real pode ser ameaçado e aceita uma existência que não pode ser corrompida. A partir dessa decisão, o que é dessa aceitação, o que é compreendido como diminuta e louca ideia, tem que ser só uma ideia ou um pensamento em fazer algo a mais e direcionar a mente que se estende em mais do mesmo de uma maneira equivocada.
Isso só pode produzir um efeito ilusório, ou seja, um efeito em nível de pensamento também, mas que não pode corromper aquilo que já estava antes. Por isso que dentro do livro também ele se refere à diminuta e louca ideia e os efeitos dela como algo que nunca afetou a realidade, ou seja, aquilo que estava antes nunca foi corrompido. Nós, os corpos aqui, somos o resultado de uma cadeia de eventos que veio acontecendo há anos, né? Como foi trazido ali na primeira parte, que é aquilo que a gente estava conversando, assim, ó. Se eu observar o João, de onde ele surgiu, de dois corpos, e os outros dois, de onde eles surgiram, de outros quatro corpos, você vai voltando para trás, vai voltando para trás, opa, tem algum lugar ali que começa. Então, alguma coisa deu início para isso. Então, a diminuta e louca ideia não é entendida, né, no João. Não é o João que entende isso. Por quê? O João aqui já é um efeito desses resultados. Então, como é que esse efeito vai entender de onde ele surgiu? Então, para entender o que é a diminuta e louca ideia, a consciência tem que fazer uso da fé à disposição e colocar-se antes do Big Bang. Por isso que ele fala sobre a fé. Por isso que ele fala, acima de tudo, eu quero ver. Né? Eu preciso aceitar uma existência que é inameaçável. Só faz sentido compreender o existir se a consciência usa um ponto de partida de que a verdade é uma coisa eterna e que isso não pode ser corrompido. Né? E a partir dessa decisão, a consciência se coloca à disposição para, antes de tudo, então, e passa a compreender na experiência o que é a diminuta e louca ideia. Então, vai ficar claro, a partir dessa fé, que nós aqui já somos um efeito. Nós aqui já somos o que é sonhado. Então, como é que é o João, uma pessoa que está tendo sonhos, né? Não é o João que está dormindo. O fato do João parecer acordar pela manhã e parecer ir dormir durante a noite e pensa que está dormindo durante a noite, isso tudo já é sono, né? A partir disso que pensou isso tudo antes e que fez tudo isso. Então, é uma consciência, né, que é simbolizado no livro dessa forma, é uma consciência que está sonhando, e essa consciência ainda é uma parte da extensão que fica olhando para um pensamento e se perdendo com isso que ela focaliza. E enquanto ela olha e adiciona a crença a isso, ela continua se perdendo do existir que é eterno, que é o que ela é.